Estamos começando mais um episódio do Tio Talk e hoje eu estou aqui com uma pessoa que é exemplo de determinação. Seja bem-vinda, Pri, Obrigada. ao nosso podcast. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, amiga. Oi, gente. A Pri, para quem não sabe, ela passou assim por um momento, né, de transição na vida dela, né, fez bariátrica, né, Pri? Se você puder contar um pouquinho dessa história pra gente, como que tudo começou, como tudo aconteceu. Bom, vamos lá. É uma história longa. Minha história com peso, assim, vem de infância, né? Desde criança eu tenho essa oscilação de peso, né? Quando a gente se conheceu, lá em 2014, eu estava numa época onde eu tinha emagrecido já. Eu tinha aprendido a gostar de academia e tudo mais, só que, como sempre, eu oscilava, né? E sempre foi muito do psicológico. Eu sempre falo que eu comia meus sentimentos, né? Tudo que eu sentia demais, eu acabava comendo. E aí foi assim que eu cheguei na obesidade, grau 2, com vários problemas de saúde, problema no joelho, problema no fígado, enfim. E aí foi onde eu não conseguia mais sair daquele peso, né? Porque eu continuava tentando ir para academia porque eu já gostava, eu continuava tentando fazer dieta porque eu gostava, mas eu não conseguia sair daquilo ali por conta daqueles problemas de saúde todos que eu desenvolvi, porque a vida inteira eu fiquei nessa, né? E aí foi onde eu conheci a bariátrica. Na realidade, eu já conhecia, mas a ideia que eu tinha era aquela ideia dos quilos mortais, sabe? Aquelas pessoas que são obesas mórbidas, que elas não conseguem sair da cama e tudo mais. E eu não tinha a noção de que a bariátrica podia ser um tratamento para a obesidade em graus menores também. E aí foi onde eu comecei a pesquisar, já estava fazendo terapia voltada para essa parte mesmo, para eu entender por que eu fazia isso. E aí, enfim, leva várias questões, né? Questões de infância e tudo. Então, quando eu decidi operar mesmo, eu falo que eu já tinha operado a minha mente, né? Porque a bariátrica, ela só opera seu estômago. Ela te impede, por um tempo, de comer algumas coisas, mas depois, se você não tiver um psicológico blindado, assim, acaba que você volta, né? Então, tem muitos casos de reganho, casos de pessoas que morrem no pós-operatório porque comem sem poder, entendeu? Porque não se prepararam psicologicamente para aquele momento, enfim. Então, foi toda uma preparação durante, eu acho que minha vida inteira para esse momento. E aí, operei, e quando eu operei, eu já saí da sala de cirurgia sabendo que eu tinha que mudar totalmente os meus hábitos, né? E aí foi onde eu já comecei a fazer academia de novo, já comecei a treinar. Isso foi no meio da pandemia, então estava tudo fechado. E aí eu acabei começando a treinar em casa e não parei mais. E aí voltei com um sonho que eu tinha antigo, que era do fisiculturismo e tudo mais. Então eu saí da obesidade e fui para o esporte. Você falou que você tinha, assim, você alimentava suas emoções, né? Eu vejo que realmente é algo que acontece com muitas mulheres, né, Pri? Como que era isso pra você? Você se sentia triste, você ia lá e comia? Como que era? Exatamente. Tipo assim, a compulsão alimentar ela é uma doença que ela não tem cura, né? A gente tem um tratamento, e é um tratamento psicológico. Desde a infância, eu era acostumada assim. Por exemplo, aquela coisa da recompensa. Ah, você fez isso, você ganha um docinho aqui. Você fez aquilo, você ganha, você está triste, espera que eu vou fazer um bolinho de chocolate. Então, isso não é nem maldade dos nossos pais, nem nada disso, mas é porque é uma forma de carinho. Querendo ou não, o alimento, ele é algo afetivo, né? Então, a gente sempre tem aquele prato que a gente lembra de quando a gente era criança, aquela coisa de reunir todo mundo para comer. Então, é algo afetivo mesmo. Só que, às vezes, isso, por um tempo, pode levar a uma compulsão realmente, a um problema maior. E foi o que aconteceu comigo. Então, sempre eu me recompensava. Ah, eu estou muito triste porque aconteceu alguma coisa, eu vou comer isso aqui porque daí eu vou ficar feliz. E no final você não ficava feliz, você só tinha comido. E aí vinha aquele arrependimento e era todo um ciclo. Piorava, né? Exatamente, virava um ciclo sempre. Né? Até que chegou a um ponto onde eu começava a comer escondido e esconder as embalagens das coisas que eu comia para ninguém ver e não me julgar porque eu estava comendo. Olha, e para eu esquecer que eu tinha comido também, entendeu? Então, foi um problema assim, que eu carreguei por muitos anos na minha vida. Eu já cheguei, não sei se você vai lembrar disso na época da faculdade, mas eu cheguei a cheirar alimento, porque eu não queria comer, e eu cheirava
para falar, então, cheirei, pronto, tá bom. E isso é loucura, gente, é absurdo, sabe? Para saciar a vontade. Exatamente. Olha só. Mas nesse período você chegou a ter, além da compulsão, desenvolveu algum outro tipo de doença, tipo bulimia, alguma coisa assim? Sim. Inclusive, eu nunca falei sobre isso. Pode falar? Posso. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Por muitos anos, eu tive bulimia. Na realidade, continuo, né? Não é uma coisa que eu forço mais, porque eu trabalhei isso depois da bariátrica, mas era algo que eu fazia constantemente. Eu forçava o vômito para tirar tudo aquilo e aquele peso que eu tinha comido, só que depois eu ia e comia de novo. Então, era realmente um ciclo. Quando eu operei, para falar que foi instantâneo, não foi. Quando eu operei, no começo você passa um pouco mal. Então, tinha vezes que eu acabava passando um pouco mal por conta da bariátrica mesmo, porque o nosso estômago está reaprendendo a comer, né? Então, tanto que as fases no pós-operatório é igual uma criança, né? Que você vai inserindo a alimentação, você vai inserindo novamente a alimentação para o bariátrico. Então, é a fase líquida, depois vem uma fase mais pastosa, enfim. E nesse período a gente passa muito mal por conta do estômago mesmo. E aí eu acabava vomitando. E aí quando isso passou, quando passou esse período onde meu estômago se adaptou e eu conseguia comer as coisas normais, eu comecei a me culpar. Porque agora eu estou conseguindo comer, ué. E aí eu comecei a ter essas crises de novo de forçar vômito. E aí foi um dia onde eu sentei com a minha irmã, que é a única pessoa que inclusive sabe sobre isso. Agora todo mundo sabe. E falei para ela, falei, olha, eu estou fazendo isso. E estou fazendo isso de novo. E aí ela sentou, conversou comigo. E a minha irmã sempre foi uma base muito forte para mim, mesmo ela sendo mais nova, ela sempre foi minha base de tudo. E aí foi onde eu fui parando aos poucos, voltei a fazer terapia e tudo mais. Então, é algo que tem que ser muito falado e bem acompanhado de perto. E o que você falaria para meninas, mulheres que estão passando por isso? Por esse distúrbio, né? Terapia. É sempre o que eu falo. Esses dias até uma seguidora veio conversar comigo, falou que tinha, inclusive, essas crises de compulsão. Ela não falou nada sobre bulimia, mas falou que ela tinha essas crises de compulsão. Ela falou, o que eu faço? O que eu como para eu não ter? Eu falei, o problema é comer. Né? Porque a gente é criada numa sociedade assim, onde a gente acaba tendo um medo da comida, né? As pessoas têm medo de carboidrato, têm medo de comer isso, têm medo de comer aquilo e acabam entrando em ciclos de restrição alimentar que acabam levando a essas doenças psicológicas depois, né? Então, as minhas, né? Durante muito tempo, quando eu era adolescente, por exemplo, eu achava que eu era gorda, eu olhava no espelho e via outra coisa, que daí já fez sobre disfunção de imagem, enfim. E aí eu passava 3 dias sem comer. Eu jogava handball na escola, eu passava mal. Então, assim, já vem nessa... tudo vai se ligando, né, ao longo do tempo. E... até me perdi do que eu estava falando. Mas, enfim. E aí eu diria para elas procurarem terapias voltada para isso, sabe? Voltada para entender a relação delas com os alimentos, para entender como que funciona, o que levou, quais são os gatilhos, porque sozinhas a gente não consegue enxergar muitas vezes. Ter um profissional qualificado do nosso lado faz total diferença, pelo menos para mim fez. Então, talvez desamarrar um pouco desses nós sociais que a gente tem, né? Tipo, tem que ser magra, tem que isso, tem que aquilo. Então, são várias coisas que a gente vai trabalhando aos poucos na terapia, eu acho que é bem importante. Sim, e quando você realmente identificou que tinha um problema, assim, nossa, eu preciso de ajuda porque eu estou fazendo isso? Eu sempre soube que eu tinha um problema, eu só não aceitava. Eu falava que não, sozinha eu consigo. E aí era onde eu entrava nesse ciclo, né? Então, a vida inteira, eu já tinha feito terapia desde criança, porque eu tinha medo escuro e tal. Eu nunca tive problema com terapia, né? Porque muita gente tem um preconceito, né? Em fazer terapia, eu não sou louco. E, cara, se todo mundo pudesse fazer terapia, eu acho que o mundo seria um lugar melhor. E eu nunca tive preconceito com isso, mas eu nunca liguei as duas coisas. Eu nunca liguei o meu problema com a alimentação, o medo de comida e tudo mais, com terapia. Eu achava que era algo físico ali, que eu conseguiria controlar. E aí, com o tempo, eu acho que eu fui... O que aconteceu? Eu precisei me aceitar e me entender quando eu estava obesa. Falar, essa sou eu. Olhar no espelho e falar, eu sou assim. Eu sou essa pessoa e eu preciso me amar desse jeito. Quando eu aprendi isso, aí eu falei, bom, eu quero melhor para mim. Né? Que adianta eu falar que eu me amo, que eu me cuido, isso e aquilo, e eu só estou sedentária, estou enchendo meu corpo de porcaria... que amor que é esse que a gente faz mal para a gente mesmo?
E aí foi onde eu acho que virou uma chave, de várias que viraram ao longo do tempo, né? Mas essa foi uma delas. E aí foi onde eu procurei a terapia voltada para isso. Eu falei, eu acho que esse é o momento de eu entender, né? Por que foi assim a vida inteira. E você acha que essa questão de se aceitar, né? Porque hoje a gente fala muito sobre isso, que realmente é algo legal, realmente a mulher tem que se aceitar, o corpo que ela tem, não tem que ter um padrão. Mas você acha que essa visão fez você postergar a melhora na sua saúde? De falar assim, não, eu me aceito assim, eu vou ficar assim e eu vou ficar procrastinando essa melhora. Por um tempo, sim. Eu acho que assim, é uma linha muito tênue entre a aceitação e a gente romantizar a obesidade. A obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada como tal. Não adianta a gente falar que ser obeso é saudável. Não é. Em algum momento, a doença vai se manifestar ali. Não adianta. Então, a gente tem que entender, tudo bem, você deve se aceitar daquele jeito, se achar maravilhosa e incrível daquele jeito. Mas, você tem que entender que você tem uma doença e que você tem que fazer algo para melhorar a sua saúde. Não significa que você precisa ir operar. Tanto que eu não romantizo a bariátrica. Eu falo assim, se você já tentou de tudo, e não tem mais nenhuma saída, aí ok. Mas se tem mais uma coisinha ali, antes de você deitar numa mesa de cirurgia, tenta antes, sabe? Então, por um tempo, eu fiquei nessa. Não, eu me aceito assim, tô linda, maravilhosa e tal, mas eu tava vendo as coisas refletindo. E eu acho que um dia onde deu também um estalo na minha mente foi um dia que eu tava tentando ir pra academia, que era algo que eu já gostava, e eu lembro que eu ouvi a minha barriga bater contra a minha pele, assim, enquanto eu tava fazendo um exercício, e aquilo começou a me machucar. E meu joelho começou a me machucar, e eu falei assim, isso não tá legal. Sabe? E aí foi onde eu mudei esse pensamento. Eu me amo, eu me aceito, e até onde isso vai, né? Eu tô só me matando aos pouquinhos, né? E aí foi onde eu coloquei na balança, né? O peso da cirurgia e de eu continuar obesa. E foi onde eu optei em mudar realmente, totalmente a minha realidade. Então, isso acontece muito. Eu vejo muitas vezes na internet mesmo, eu sigo pessoas que tem esse lado mais da aceitação e tudo mais, e muitas pessoas ali, elas estão fazendo um trabalho muito bacana na internet, mas outras ainda estão nessa romantização da obesidade, achando que é legal, e não é, sabe? É o que eu te falei, é uma linha muito tênue, né? As pessoas, elas, não, mas é gordofobia, é isso e aquilo. Existe. Existem pessoas que emagrecem e depois elas ficam gordofóbicas, né? Elas tiram sarro da pessoa que é obesa, e isso não é certo. Eu tive lá. Mas você tem que entender, você, não tem ninguém chegar isso para falar para você não, mas você tem que entender que você não está legal e que você precisa, né, buscar a melhora. E, Pri, você tocou nesse assunto da gordofobia, você passou por algum tipo de preconceito? Muito, desde criança, nossa. Eu tive que trabalhar muita coisa, psicologicamente falando, sabe? Desde criança, eu queria ser a gordinha engraçada e a gordinha inteligente. Então, muitas questões da minha vida foram levadas por conta disso, né? Por exemplo, eu era uma pessoa que não aceitava errar, eu não aceitava pedir ajuda, pedir desculpa. Eu não aceitava nada disso porque quando eu era gordinha, eu falava assim, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que estar certa sempre, eu tenho que ter alguma coisa boa, já que magra eu não sou. Olha o pensamento, né? Olha só. Então, isso gerou coisa na minha vida inteira, assim. Então, coisa de criança, por exemplo, não tinha par para quadrilha, de tirar sarro mesmo. Minha mãe e meu pai sempre foram magros e sempre gostaram muito de atividade física. Então, quando eu era criança, eu já ouvia, mas seus pais são magros, por que você é gordo desse jeito? Olha só. Então, assim, para uma criança, isso acaba gerando muita coisa, sabe? Então, passei por muito problema durante a infância. Depois da adolescência, era mais eu comigo mesma, assim, sabe? Eu acho que as pessoas ao meu redor já me conheciam, já me aceitavam, sei lá, ou eu parei de enxergar, mas era eu mesmo, sabe? E aí, então eu nunca tive problema, tipo, um relacionamento, em relação a isso, eu nunca tive problema por ser gorda. Mas eu tinha problema comigo por conta das coisas que aconteceram quando eu era criança. E você acredita que tudo que aconteceu com você depois foi por conta desse decorrer desde a infância? Sim.
que veio vindo na sua mente e gerando assim, ai, eu preciso ficar magra, preciso Exatamente. ficar magra. Meu sonho era ficar magra, né? Era o sonho da minha vida. Não tinha mais nada. Eu poderia perguntar, qual que é o sonho? Ser magra. Olha Eu deitava a cabeça no travesseiro e ficava assim, quando eu for magra, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E isso é muito errado, você não pode esperar para viver o depois, entendeu? E era por isso que eu não conseguia emagrecer. Eu tenho isso para mim, que eu não conseguia cuidar da minha saúde porque eu me preocupava com o outro. Eu me preocupava com que a pessoa ia achar, tanto que quando eu cheguei na obesidade, eu estava morando em Santa Catarina, e quando eu vinha para cá, eu não saía de casa. Eu ficava só na minha casa, eu não tirava foto, não fazia nada, porque eu tinha medo das pessoas que me conheceram antes da obesidade, por mais que eu tenha sido gordinha a vida inteira, eu nunca tinha chegado naquele peso. Eu tinha medo das pessoas me verem e me julgarem, falarem uma para as outras, sabe? Porque, querendo ou não, a gente escuta. Ai, tal pessoa engordou pra caramba, né? Sim. E eu sou a pessoa que corta. Ah, tá bom, o problema é dela. Tipo, eu não gosto disso, porque eu sei que eu já passei. Sim. Entendeu? E eu imaginava isso, as pessoas falando, né? Olha lá, a Priscila engordou pra caramba, não sei o que, então eu não queria sair. Eu vivia de Photoshop, quando tinha uma foto, alguma coisa, eu sempre mandava tirar no meu celular, porque daí eu editava e mandava pra pessoa. Olha. Porque eu não aceitava aquilo que eu via, entendeu? E você chegou a quantos quilos? Cheguei a 93,5, eu tenho 56 de altura, então eu tinha obesidade grau 2. Era bem grande. E aí para você chegar na questão da bariátrica, você chegou a fazer algum outro tratamento antes ou não? Não, igual eu te falei, a vida inteira eu vivi nutricionista, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui nutricionista, eu estava na 4ª série. Tinha 12 anos, sei lá. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a nutricionista, e aí depois disso, minha vida inteira. Então, eu fiz todos os tratamentos que você imagina. Já tomei remédio, já fiz dieta da lua, da sopa, do leite. Dieta da tudo. lua? A fase da lua que muda, você come tal coisa. Nossa! Sério? Tem cada coisa que eu nem imagino. Gente, essa eu não conhecia, não. Tudo que eu via na internet, eu fazia dieta de ponto, tudo. Eu via na internet e falava, não, vou fazer essa daqui. Que é algo bem complicado, né, Pri? Demais, demais. Tem muita informação. É até um alerta para as pessoas que estão nos assistindo esses tipos de dietas, Sim, né? com certeza, totalmente restritivas e que vão ajudar também a pessoa a desenvolver a compulsão alimentar depois. Porque você pensa, você passa 3 dias tomando só sopa. E aí você chega no 3º dia, você quer comer o reboco da parede. E aí você se destampa para comer, porque você acha que não tem mais amanhã, Sim. entendeu? E o nosso corpo, ele é inteligente, ele começa a estocar a gordura ali. Então, você não está emagrecendo, né? É uma coisa que, assim, às vezes, talvez para mim hoje, por ter passado por tudo isso, por ter estudado tanto sobre, por ter vivido, né? Para mim seja simples. Mas para muitas pessoas, não é ela. Então, eu recebo dúvidas assim, tipo, eu posso comer pão à noite? Pode, pão não vai mudar a caloria que você comeu de manhã e vai mudar para a noite, entendeu? Só que as pessoas, elas ainda têm esse medo, porque tem muita informação na internet, agora com a internet, então, né? Tem muita informação, mas a informação, ela pode vir de qualquer jeito para você, né? Então, eu fiz isso a vida inteira. Tudo que eu achava na internet, eu fazia. Tal pessoa emagreceu, eu vou fazer também. E aí, só me dei mal. Não, e o ideal é realmente um profissional, né? Porque Com cada certeza. corpo é um corpo, né? Com certeza. As pessoas, às vezes, elas falam assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar nutricionista, para pagar personal. Tudo bem, realmente, às vezes não é a prioridade naquele momento. Mas, para comprar uma pizza todo final de semana, você tem? Sabe? Então, é realmente questão de prioridade, né? O profissional, ele não se formou à toa. Sim. Se ele se formou, ele estudou 4, 5 anos para aquilo, é porque você precisa de alguém ali do seu lado, entendeu? Para te ajudar. E realmente, cada corpo é como. Não adianta eu pegar a minha dieta e passar para você, ou pegar a dieta fulano e tentar fazer. São metabolismos diferentes, são pesos diferentes, são vidas diferentes. Eu falo isso muito para as minhas seguidoras. Elas falam assim, mas eu queria chegar no corpo que você tem, eu queria fazer igual você. Quanto tempo que você conseguiu? Hoje eu tenho a rotina de um atleta, eu vivo para isso. É totalmente diferente de uma mãe de 3 filhos, trabalha na CLT, sai 5 horas da manhã para trabalhar, chega 11 horas da noite, ela não vai conseguir ter a mesma rotina que eu, Sim. Ela não vai conseguir ter a mesma dedicação que eu para isso, então as pessoas, e não vai conseguir no mesmo tempo que eu, óbvio. Então as pessoas, elas têm que parar um pouco de se comparar umas com as outras, entender a realidade e fazer o melhor que elas podem fazer na condição que ela tem,
até ela ter condição para fazer melhor. Com certeza. E quanto tempo foi, ô Pri, desde que você fez a bariátrica até chegar hoje no resultado que você esperava? São 2 anos. 2 desde anos. que eu operei. Uhum. E como que foi para você nesses 2 anos? Teve algum momento que você falou assim, nossa, o que eu tô fazendo? Como que foi? Então, desde que eu operei, igual eu te falei, eu já tinha na cabeça o que eu queria, né? Que eu queria realmente que eu ia mudar de uma vez por todas. Que dali eu não ia voltar mais para trás, né? Que eu não ia nem para pegar impulso eu queria dar passo para trás mais. E então nesse processo, é um processo que não é fácil, até porque é um processo de autoconhecimento durante esse tempo também, né? E autoconhecimento a gente sabe que dói, né? Não é confortável. Sim. Assim como a musculação, por exemplo, né? Que é o que eu faço, que eu amo. Não é confortável. Se você tá lá fazendo, não tá doendo, volta e faz de novo, tá errado. Então, é um processo que dói, é dolorido, mas é um processo de aprendizado. E é um processo que no final, né? Ele te traz muita gratidão, assim, sabe? Então, em nenhum momento eu pensei em desistir. Na realidade, nunca na minha vida eu pensei em desistir. Eu sempre caí e levantava, caí e levantava. Eu sempre tive isso muito certo pra mim, sabe? Então, nunca pensei assim, não, deixa pra lá, tá difícil demais. Não. Então, e nesse período, né, desde que eu operei até então, existiram muitos altos e baixos, né? Uma vida da gente é uma montanha-russa. Então, por exemplo, no começo, no pós-operatório, é muito difícil. As pessoas acham que a bariátrica é o caminho mais fácil. Não é. Pode ser o caminho mais rápido. Isso não tira o mérito, não. Sim. Mas o mais fácil não é. Eu falo isso porque eu já passei por outros processos. Já emagreci 20 quilos sem bariátrica antes. Foi na época, inclusive, que a gente se conheceu. Lá na faculdade e tal. Eu tinha emagrecido 20 quilos sem a bariátrica. Mas a bariátrica, no pós-operatório, é terrível. Você passa mal. Eu tive um problema, eu tive uma fístula, que é quando um dos grampos se solta e abre um buraco no seu estômago. Geralmente as pessoas morrem quando tem fístula, porque tudo que você ingere vaza para o seu organismo. Sério? E aí eu tive uma fístula no pós-operatório, fiquei 11 dias internado, tomando alimentação parental, porque eu não podia beber nem água. Então, é um processo realmente desgastante, é um processo muito difícil. E não é para qualquer um, a pessoa tem que estar muito bem preparada psicologicamente. Tem gente que come pão no pós-operatório e morre, sabe? E não pode, tem que ser muito certo. Então, foi um processo bem difícil, assim, principalmente nesse começo. Depois, quando as coisas voltaram ao normal, aí vem a outra dificuldade, né? Que é você controlar. Pô, já posso comer de tudo, já consigo comer de tudo, é você controlar para não voltar aos velhos hábitos. Então, é sempre um desafio, né? Mas sempre gostei de desafio, então... Ô Pri, e nesse período, como que foi em questão às pessoas? Teve apoio, não teve? Teve muita crítica? Crítica sempre tem, né? Mas, assim, por sorte, eu sempre tive apoio dos meus pais para tudo. Inclusive, quando eu estava gorda, quando eu estava no processo, tudo. Sempre meus pais me apoiaram muito, sempre foram minha base, assim, tudo. Então, tanto que quando eu operei, tive a fístula, eu estava lá em Brusque, eu operei lá em Santa Catarina, né? Meu pai saiu daqui, foi para lá ficar comigo. Então, eles sempre me deram total apoio. Só que, assim, aí ao longo do tempo, sempre tem as críticas, principalmente por eu estar na internet, né? Porque, assim, sempre gostei de internet, tanto que na época, quando eu emagreci sem a bariátrica, eu já fazia post para blog e tudo isso na época. Eu não tinha esse negócio de Instagram que nem tem hoje, né? Mas eu sempre gostei. E aí, quando eu operei, meu médico falou, você fala pra caramba, vai, coloca na internet, vai que você pode ajudar alguém no processo. E foi o que aconteceu, né? Deu super certo e tô aí tentando ajudar as pessoas no que eu posso, no que eu consigo. E... por estar na internet, as pessoas elas acham que a internet é terra de ninguém, né? Então, tem muita crítica. Teve crítica quando eu emagreci. Mas vai ficar toda flácida. Mas não sei o quê. Mas fez bariátrica também? Então, sempre tem. Aí, quando eu comecei a treinar para fisiculturismo mesmo, mas tá musculosa demais. Mas tá... Então, sempre tem. E acho que por eu ter pensado muito, me blindado muito em relação a isso, nunca me afetou. Nenhuma dessas críticas, assim. É mais, meus pais ficam com raiva, meus amigos vêm, ficam puto da vida, vêm falar comigo, nossa, que eu vou xingar, não sei o que, quer brigar. Eu falo, mano, deixa. As pessoas, elas são assim, elas estão infelizes com a vida delas, elas têm que ir comentar da vida do outro. Então,
Mais sobre o outro que sobre mim. Com certeza. E Pri, entrando nessa questão aí do Instagram, como que foi pra você, né? Começar ali, fiz a bariátrica, vou começar a colocar, e toda a repercussão que deu, né? Porque realmente muitas pessoas começaram a te seguir, hoje você tem um público ali cativo. Como que foi tudo isso? Foi muito legal, igual te falou, eu sempre gostei, né? Da internet, sempre gostei. Eu falo que assim, hoje eu entendo isso. Deus a vida inteira colocou para mim que eu tinha a missão de ajudar as pessoas, sempre. E eu não entendia, eu não aceitava. E eu acho que com o Instagram, eu entendi e aceitei. Porque durante a vida toda, eu tive momentos onde era isso que eu tinha que fazer. Projeto social, sempre. Eu fui sendo jogada para esses lados, sabe? E aí eu aceitei, eu acho, a missão. E aí, assim, quando eu comecei a falar, começou a chegar um pouquinho de gente, porque do nada, um dia um vídeo estourou, eu nem sei como que aconteceu, e começou a chegar gente, nem sei de onde. Foi um susto, mas era o que eu queria, então foi bem legal. E hoje, assim, eu me sinto muito responsável, né, pelas pessoas que estão ali. Porque, igual eu te falei, a internet, muita gente coloca que é terra de ninguém e sai falando qualquer coisa, divulgando qualquer coisa. Eu recebo proposta todos os dias, Amanda, todos os dias de gente, divulga aqui esse remédio aqui pra mim, de emagrecer e tal, não sei o quê. Ou divulga esse e-book aqui pra mim, que tem só receita que vai te emagrecer. Eu não posso vincular o meu emagrecimento a isso. As pessoas vão olhar e vão falar assim, então ela emagreceu com isso aqui, eu vou fazer. Quantas vezes eu caí nesse conto durante a minha vida inteira? Como que eu vou fazer isso com as pessoas? Por dinheiro. E isso tem muito na internet. É pílula mágica, é isso. Eles pegam minhas fotos direto e colocam em sites assim. Aí tem que ir denunciar e fazer, enfim. Então, tem os dois lados da internet, né? O lado bom e o lado ruim. Não, isso é bem legal, a sua consciência de responsabilidade, né, Pri? Porque realmente as pessoas, elas vivem muito por aquilo que elas veem. E elas acabam realmente, isso que você falou, olha ali, nossa, emagreceu 80 quilos, 50 quilos, vou fazer. E acaba prejudicando cada vez mais a saúde. E não só a saúde física, como a psicológica também, certeza, né? Com certeza. E dentro dessa parte também do Instagram, você recebe muitas mensagens de pessoas pedindo ajuda para você? Não somente na questão de emagrecimento, mas também nessa questão psicológica. Como você superou tal coisa? Bastante, bastante. Eu tenho, assim, minhas seguidoras, às vezes, eu paro o meu dia para conversar com alguém. Eu já recebi mensagens, assim, bem pesadas, que às vezes eu fico horas lendo para eu tentar responder, porque são situações muito difíceis. E às vezes a pessoa, ela te olha ali do outro lado, ela imagina que você não tem problema nenhum, ela imagina que você é aquela figura, né? Sim. Eu sempre tento não transparecer coisas ruins, ou se eu tô mal, alguma coisa no meu Instagram, porque eu sei que muita gente entra ali para ficar feliz, sabe? Mas, querendo ou não, sempre deixo claro que existe um ser humano do lado de cá. Então, as pessoas, elas têm que ter responsabilidade também do lado de lá para vir falar comigo. Mas, sempre que eu posso, tudo que eu puder fazer para tentar ajudar, para conversar, eu sempre mando áudio. Meus seguidores às vezes ficam, nossa, mas você mandou um áudio. Mando, porque às vezes é muito mais fácil você passar o que você está querendo dizer, né, com um áudio, né, do que digitando. Fica tudo muito frio, eu acho, na hora que você está só escrevendo ali. Então, eu já recebi bastante mensagem complicada. Ajuda financeira pede também, as pessoas, elas te veem ali realmente como uma referência. E para a pessoa entrar na internet hoje e querer fazer disso um trabalho, enfim, ela tem que ter essa consciência. Porque as pessoas, elas estão muito carentes de contato físico, de contato humano, de material humano mesmo. E elas encontram ali. E se você não estiver disposto a dar esse suporte para as outras pessoas, eu sugiro que nem entre. Porque é muito ruim você procurar uma ajuda de alguém que você está vendo que está ali e não receber de volta. Não receber sei lá, talvez uma palavra de carinho, alguma coisa naquele momento que você está precisando. Porque você depositou todas as suas expectativas naquela pessoa ali, né? E as pessoas, elas não vão entender. No momento que você está mal, que você está passando por um processo, ou seja o que for, você não vai querer saber se a outra pessoa, sei lá, está trabalhando ou está fazendo outra coisa. Ela só quer
tirar aquilo de ruim dentro dela, né? Então, muitas vezes elas vêm nesse intuito. Sempre que eu posso, eu paro para fazer isso. Sim. Porque, é o que eu te falei, eu entendi que a minha missão é essa e é isso. Não, é uma missão muito bonita, né? A gente fala aqui que a gente tenta sempre trazer o propósito das pessoas que passam por aqui. E com certeza o seu propósito hoje é esse, né? Ajudar essas mulheres que querem melhorar a sua autoestima, né? Entenderem que sim, elas podem gostar do corpo delas, mas também que existem ali os limites dentre aquilo que realmente é bom e não é bom, e a gente precisa aceitar também o que não é bom e cuidar daquilo, né? Exatamente. Então, isso aí é muito legal, Pri. Parabéns por esse trabalho que você faz, porque realmente hoje a internet ela expõe muitas coisas, né? E a gente fica com uma responsabilidade realmente muito grande, né? E você, quando vem essas pessoas falar com você, como que você consegue lidar com isso, assim, no sentido de filtrar aquilo que você vai falar? Porque realmente, às vezes, a gente, quando é um amigo, às vezes a gente realmente pode falar aquilo que a gente pensa. Mas como é uma pessoa que você não conhece e tem esse peso da responsabilidade de talvez você dar uma dica e a pessoa seguir e aquilo não dá certo, como que você lidar com isso? Eu sempre deixo muito claro para as pessoas. Elas vêm e falam assim, me ajuda a emagrecer. Tá. Eu sempre posto dica aqui, dica de alguma coisa, sei lá, de um exercício, ou de se acordar mais cedo, enfim. Sempre posto uma dica ou outra, mas eu não posso te passar uma dieta. Eu não posso te passar um treino. Eu não sou profissional, né? Mas eu posso te indicar pessoas que vão realmente te ajudar e entender o caminho que você precisa seguir. Então, eu sempre tento fazer a pessoa entender que eu posso ser uma referência para ela de superação, de motivação, mas que eu não posso passar para ela nenhum treino, nenhuma dieta, porque eu não sou profissional ainda nessa área. Né? Quando eu for, se Deus quiser, vou tentar ajudar todo mundo ao máximo. Mas nesse momento eu não posso. Então, eu tenho pessoas nas quais eu confio, que eu indico. Daí a pessoa, às vezes, ela vem, não, mas eu não tenho condição, não tenho isso. Eu falo, então tenta, sei lá, se alimentar de uma forma mais saudável, desembalar menos e descascar mais, sabe? Coisas mais simples e que, às vezes, para elas não sejam tão simples assim. Né? Igual eu falei, tem muita informação e as pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, filtrar. E, às vezes, uma coisa que, para mim, é tão óbvia, para ela pode não ser. Sim. Então, eu tento passar essas dicas que são mais gerais, sabe? E se a pessoa quer algo específico, eu sempre direciono para o profissional. Sim. Ô, Pri, uma coisa que eu vou te perguntar também. Eu sempre vejo você falando sobre aquele processo de vácuo, né? Como que é? Você descobriu isso depois da bariátrica ou você já tinha essa prática? Não conhecia. Eu descobri, na realidade, nem foi por conta da bariátrica, foi por conta da musculação. O vácuo ele já é utilizado na musculação há muitos anos para realmente afinar a linha de cintura. E ele é utilizado, inclusive, em cima do palco, pelo Arnold, enfim, por fisiculturistas mais antigos, porque a ideia do fisiculturismo clássico, né, era uma linha em X. Então, o cara tem que ter a parte de cima larga, a parte de baixo larga e a cintura fina. Então, o vácuo ele veio nessa pegada aí. Então, foi com a musculação que eu descobri. Né? E aí comecei a praticar errado, fui assistindo vídeo, vendo uns cursos lá, que tem bastante curso sobre LPF, enfim. E aí fui aprendendo. Então virou algo que foi rotineiro, né? Todos os dias eu faço 5 minutos. E realmente tem um resultado muito legal. Sério? Que bacana. Eu vejo lá, o pessoal gosta de fazer, né? Gosta. Você. Virou um time. Virou um time do vácuo. Gente, super legal. Quem não conhece ainda, gente, procurem lá, porque é muito legal. Eu tentei já fazer, mas ainda não consegui direito. É um processo. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu não consigo puxar tanto que nem você. Mas eu também não conseguia. Não conseguia segurar muito. Ir tentando todos os dias, né? Tem que ser, assim como tudo, né? A gente tem que ir gradativamente. E aí tem também agora a turma da madrugada também, que eu comecei a acordar mais cedo, né? Então sempre é legal isso, porque o exemplo motiva, né? Às vezes eu posso estar ali falando, mas se eu não estou fazendo, né? Agora, com certeza. A pessoa está vendo eu fazendo todo dia, vou fazer também, vou ver de qual que é. E isso é muito legal. E você sente que as suas seguidoras, elas compram a ideia e começam a fazer também? Isso é muito legal, porque assim, às vezes eu nem, gosto desse negócio de acordar cedo. Quando eu comecei a acordar cedo, 4h45, foi ano passado.
eu não tinha a intenção de carregar ninguém junto. Eu só comecei a acordar, porque eu li o livro do Milagre da Manhã e, nossa, fiz um boom na minha mente, assim. E aí eu falei, não, vou começar a acordar às 4h45. A gente fez um desafio entre amigos ali e começou. E aí eu não tinha ideia do pessoal vir. E aí o pessoal começou a me marcar. Ou começou a me mandar mensagem, acordei tal hora também, acordei uma hora mais cedo. Então, sem eu ter falado nada. Então, acaba que muitas vezes elas vêm eu fazendo alguma coisa e começam a fazer também. E isso é muito legal. Isso é bem bacana porque realmente é a motivação pelo exemplo, né? Exatamente. Ô Pri, entrando agora um pouquinho sobre o fisiculturismo, né? Como que foi também para você? Porque era um sonho já, antes de você começar a questão da bariátrica, você já tinha esse sonho? Então, conta um pouquinho. Quando eu emagreci lá atrás, né, em 2014, eu comecei a musculação. E na época, o fisiculturismo não era que nem é hoje. Hoje em dia a gente tem canal de internet, tem atletas que estão no Olímpia, que é o maior campeonato, né, que tem mundial. Então, hoje está muito mais acessível. Naquela época não era tão acessível assim. Tanto que a categoria que eu sou, que é o Wellness, tinha acabado de começar. Era totalmente diferente do que é hoje. Então, quando eu comecei a musculação lá atrás, eu ouvi, por que você não vai e tal, e eu ainda fiquei meio assim, acabei que comprei a ideia e me apaixonei pelo fisiculturismo isso lá atrás. E aí fiquei uns anos ainda querendo, eu lembro que eu cheguei até a ir num coach em Taubaté, que hoje em dia ele é super famoso, que é o coach Rubens, e eu já gostei daquilo, só que daí, eu falei pra você, né, eu vivi altos e baixos, acabei engordando e tudo mais, mas aquele sonho estava lá, guardadinho. Então, quando eu comecei a emagrecer, depois, esse sonho foi voltando, né, aos pouquinhos. Eu conheci pessoas, depois que eu operei, voltei para cá, né, que eu voltei de Santa Catarina, conheci pessoas que estavam nesse mesmo caminho. E isso foi muito bom para mim, porque me despertou de novo aquele sonho que estava lá atrás. E aí eu fui com tudo. Falei, não, dessa vez... Porque a minha ideia era assim, lá atrás, eu preciso subir uma vez para eu provar para mim mesma que eu sou capaz. Mas durante esse processo, agora, né, durante esse processo, eu me apaixonei tanto pelo processo, falei, é isso que eu quero pra minha vida. E daí, quando eu subi no palco, eu falei, é isso. Foi, assim, uma sensação tão de pertencimento que eu não fiquei nervosa, nada. Parecia que ali era meu lugar, sabe? Foi, nossa, incrível. É tão bom a gente achar o nosso lugar assim, né, Pri? Surreal. Eu acho que eu nunca senti isso na minha vida. É verdade. Bom. E qual que é a diferença desse... Você falou que tem categorias, né? Quais são as diferenças de categoria? Então, são várias categorias, né? Tanto masculinas quanto femininas. As categorias, elas vão mudar um pouco em relação à densidade muscular, a tamanho. Por exemplo, dentro da minha categoria, que é a Wellness, eu vou ter a categoria A, B, C, D, que é por altura. O feminino é por altura, né? O masculino já é por peso e por altura também. E aí... tem as categorias por altura dentro da Wellness, que a Wellness ela vai ter uma massa muscular média, os cortes, né, aparecer os músculos, vamos dizer assim. Médio também é uma categoria mais, como que eu posso dizer, mais feminina, assim, mais desenhada, com a cintura fina, a parte inferior maior, glúteo, perna, né, quadríceps e tal. Aí tem, antes da minha categoria, que é a primeira, que tem a biquíni, que é aquela mais magrinha, mais slim. Depois a gente tem a figure, que ela tem o superior um pouco maior. Depois tem a women's, que é maior ainda. Então, assim, as categorias elas vão mudando bastante entre si, sabe? As mais parecidas realmente são a biquíni e a wellness. Só que a biquíni é menorzinha e a wellness é um pouco maior. Mas aí tem várias. Aí depende de federação também. Então, uma federação X vai pedir, eu quero que você tenha mais condicionamento, que você tenha mais corte profundo aparecendo. A outra vai pedir que você tenha mais volume, né? Então, depende bastante. E como que funciona? Tem em todas as cidades? Como que é? Não, tem nas capitais, geralmente, né? Tem regionais que são amadores, né? Por exemplo, igual em Taubaté, eu fui num amador, que é a NFP, que é uma liga nova. Qualquer um pode montar uma liga e se levar a sério pode ir para frente realmente. Mas as ligas maiores hoje que a gente tem, as federações maiores, são a IFBB e a INPC, que são as que são internacionais, né? Então, o Olímpia, que eu falei que é o maior campeonato do mundo, é da INPC.
Na realidade, a NPC é uma variação da FBB, mais ou menos assim. Uma surgiu da outra. E é a categoria, é onde você entra no amador e consegue se profissionalizar. E daí você começa a ganhar dinheiro realmente com o esporte. No amador, são raras as federações que pagam, né, para o atleta. Porque o atleta ele gasta muito, sabe? A preparação é muito cara. E é um esporte solitário, né? A gente faz sozinho, faz todos os dias para apresentar lá no palco o resultado final. Então, assim, é uma preparação que é cara, é solitária, mas é para quem ama, para quem gosta. E a NPC hoje é a porta de entrada pro profissional, realmente. Mas é como se fosse um clube, assim, um time? Como que é? Não, o atleta ele vai sozinho. Né? Pode ser que, por exemplo, tem um coach. Eu sou coach e eu tenho vários atletas, eu vou levar todos eles. Você não vai representando alguém, você vai realmente sozinho. A não ser que você realmente tenha um coach, você pode até passar o nome do seu coach e tudo mais, mas é o seu nome que está ali. É por você que você tá subindo, entendeu? Então, o coach ele pode ter vários atletas, mas é sempre um por um. Não existe um time, né, de atletas que vai competir junto, né? É sempre no palco você está sozinho. Né, competindo com outras pessoas também. E vocês... são campeonatos espaçados também, não é sempre que tem? Na realidade tem, bastante. Tem o ano inteiro. Só que daí a preparação, além dela ser cara e tudo mais, ela é desgastante demais. Né? Não é algo que eu vou te falar que a preparação é saudável, porque não é. Durante o período de preparação, a gente está numa restrição, um déficit calórico muito alto, fazendo muito... Então, descansando pouco. Então, esse período realmente não é algo muito saudável, não. Mas é o que eu falei, é para quem gosta. E aí, geralmente a gente vai, por exemplo, 1, 2 campeonatos, depois a gente entra em off, faz uma limpeza do físico ali, trabalha os pontos que são fracos, que é o que eu estou fazendo agora, subi em 2 campeonatos, foram os meus primeiros, né, para eu entender como é que era e tudo mais. E agora a gente entrou em off, que é a fase de ganho de peso, para a gente amadurecer os pontos onde eles falaram. Porque os árbitros, eles sempre vão te falar, você precisa melhorar tal ponto, precisa melhorar aqui, precisa melhorar o glúteo, precisa melhorar, sei lá, enfim. E aí a gente vai atrás desses pontos fracos, né, para melhorar para no próximo campeonato a gente subir melhor condicionado. Legal. Ô, Pri, vamos entrar num assunto polêmico. Brincadeira. Muitas pessoas que veem atletas falam muito a respeito de questão de anabolizantes, essas coisas. Existe mesmo a possibilidade de você chegar a um nível muscular sem uso? Ou realmente... Qual que é a diferença? Porque todo mundo fala assim, cresceu rápido é bomba, entendeu? Fala um pouquinho pra gente disso. Vamos lá. O anabolizante, ele nada mais é que a cereja do bolo. Não adianta, isso eu falo assim... acho que todos os dias. Não adianta tomar anabolizante e não fazer nada, ficar sentado na sua casa. Porque o anabolizante ele vai ser ativado pelo seu treino, vamos dizer assim. Né? Pelo seu treino e pela sua alimentação. A alimentação ali ela vai ser 70%. Não adianta também tomar anabolizante, treinar e não fazer dieta. Então é tudo um conjunto. Tem a possibilidade de conseguir um físico bacana sem anabolizante? Tem. Tem a possibilidade de você conseguir um nível competitivo profissional sem anabolizante? Não. Então, são 2 caminhos. Quero entrar para o esporte alto nível, quero competir, chegar lá em cima, chegar no Olímpia, sem anabolizante, você não vai chegar lá. Por que você não vai chegar lá? Porque todo mundo está usando anabolizante ali, entendeu? Então, como que um físico natural, sem essa cerejinha do bolo, você não vai conseguir chegar nesse nível. Mas você conseguir um físico de praia, sabe aquele... Lógico, sem anabolizante, totalmente. Inclusive, eu sou totalmente contra o uso de anabolizante para estética. Totalmente contra. Vem seguidor às vezes, mas você acha de eu tomar uma Ox? Você acha de eu tomar uma... Primeiro que eu não indico nada. Não sei nem o que é. Os nomes de anabolizante aí da vida. O que você acha de eu tomar isso? O que você acha de tomar aquilo? Não acho nada. Você tem intenção de competir? Não tenho. Então, já acho que você não devia nem estar pensando nisso. Tem. Você já evoluiu tudo que você poderia evoluir natural? Nem comecei a treinar mês passado. Entendeu? Então, as pessoas elas querem resultado rápido. Esse que é o problema. E elas acham que com o anabolizante elas vão conseguir resultado rápido. Não vão. Elas vão se frustrar. É isso que vai acontecer. Assim como quando você pega um remédio para emagrecer,
tem vários aí, né? Inclusive eu já tomei vários. Você tem um resultado rápido, parou de tomar, você engorda o dobro. É isso que acontece. O anabolizante é a mesma coisa. Você não vai emagrecer com anabolizante. Você não, eu quero secar um pouquinho, vou tomar um negócio. Não vai. Não vai acontecer. Então, as pessoas elas precisam tirar essa ideia. A vida inteira elas fazem, tentam ir pelo caminho mais rápido e mais fácil. E elas estão se frustrando. Vão continuar isso até quando? Entendeu? Então, o anabolizante não é milagre, assim como o remédio de emagrecimento não é milagre. Não existe milagre. Se fosse assim, estava fácil. E pode ser prejudicial também. Pra caramba. Por isso que eu não indico o uso estético. Quando a pessoa, igual eu falei, ela quer um alto nível, ela tem um acompanhamento, né? Ela faz exame rotineiro, ela tem um endócrino por trás, ela tem um profissional por trás dela. Já é perigoso, entendeu? Quando você entra nessa pegada, você tem que ter plena convicção de que você pode ter um monte de colateral. E os colaterais não são brincadeira, queda de cabelo, espinha no rosto inteiro, costas, tem a virilização, né? Que pode ser a voz, pode ser aumento de clitóris, enfim. Pelo corpo para a mulher, queda de cabelo, já falei, né? E sem contar os internos. Problema cardíaco, fígado, rim. Então, tem um monte de problema que pode acontecer, entendeu? E será que pela estética vale a pena? Eu acho que não. É complicado mesmo. Isso é um assunto legal de se falar, porque realmente entra muito nisso, né? Das pessoas que querem usar por estética. Mas nessas competições, não tem um exame que eles fazem? Tipo antidoping? Não. Não tem nada a ver. Hoje tem, se eu não me engano, tem 1 ou 2 campeonatos de natural, que é aqui no Brasil. Não sei como que é fora. Mas, se eu não me engano, tem alguns campeonatos que são de atletas naturais. Aí, nesses campeonatos, tem sim um antidoping, que é só para atletas naturais competirem, justamente pelo que eu te falei, para não ter uma distorção, né? Tipo, um cara que está usando, está fazendo o uso de anabolizante e tudo mais com uma pessoa natural. Não vai ter como competir. Sim. Né? Porque o anabolizante ele vai ajudar, por exemplo, no afinamento da pele, porque a pele ela precisa colar no músculo, vai te ajudar um pouquinho na força durante o treino. Então, querendo ou não, existe uma distopia ali entre os dois. Então, por isso que existem esses campeonatos naturais. Ah, entendi. Entendeu? Mas eu acho que são 2, se eu não me engano. Ô Pri, e como que foi para você a primeira vez aí nos palcos? Você ter tomado a decisão, né? Vou competir. E como que foi para você? Nossa, foi surreal. Tipo assim, quando eu decidi competir, eu tinha acabado de acompanhar a preparação do Vinícius na época. Ele subiu no ano passado, em novembro do ano passado, e eu acompanhei toda a preparação dele. Foi muito difícil a preparação, muito difícil. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Como que eu quero subir se eu não vou conseguir fazer isso? Era surreal, assim, porque era uma restrição muito grande, eram 2 treinos, 3 treinos por dia. Então, viver em função daquilo. Você vê a pessoa comendo do seu lado e às vezes o negócio você nem gosta de comer, você quer comer porque você está em restrição absurda. Você está cansado, tem que treinar cansado. Você tem que ter os horários regrados para fazer tudo. Então, assim, não é brincadeira, é muito difícil mesmo. Mas a gente faz sem reclamar porque a gente gosta. E aí, eu passei pela preparação com ele e falei, nossa, quando chegar a minha vez, eu não quero nem ver. E aí, quando chegou no início do ano, eu visei um campeonato, falei com a minha coach, falei assim, vamos? Ela, vamos. E eu falei, nossa, e agora? Agora eu falei que vou, eu tenho que ir. Sim. Não posso dar para trás. E aí, quando eu comecei a preparação, né, que a gente diminuiu drasticamente a caloria, aumentou o treino, enfim, em nenhum momento eu não pensei que eu não fosse conseguir. Mas eu não achava que eu ia chegar tão bem quanto eu cheguei. Por vir de uma obesidade, por vir de transtornos em relação à alimentação, transtornos alimentares. Eu não imaginava que eu ia chegar tão bem ali, na primeira vez, sabe? E nem ela. Tanto que ela se impressionou muito com o condicionamento que eu cheguei. Porque, assim, quando eu falei, agora vai, tem essa competição, eu tenho uma data agora específica, virou outra chave. Minha vida é assim, né? Vai virando um monte de chave na cabeça. E aí virou outra chave. Eu falei, entrei na caverna. Ninguém me tira daqui. Eu não errei um grão de arroz, Amanda. E eu me orgulho muito disso, porque nunca na minha vida eu fiz nada tão certo quanto eu fiz dessa vez.
Claro que no pós-operatório da bariátrica eu tinha medo de morrer e eu não fiz, mas dessa vez não tinha como eu morrer. Então, era minha cabeça mesmo, era eu comigo mesma. E eu não errei nada, não errei uma grama de nada. E eu me orgulhei muito disso no fim do processo, sabe? Porque eu falei, cara, eu consigo, eu sou capaz, sabe? E é isso que eu falo para as meninas, sabe? Vocês são capazes, basta você colocar isso na sua cabeça, né? E eu até falei isso na semana passada para elas. Eu todo dia, pareço uma louca, mas chego no olho no espelho e falo, cara, você é foda, sabe? Vai, faz, é por você. E eu olho no fundo do meu olho e eu me enxergo falando comigo, isso é meio loucura, mas me motiva, sabe? A viver o meu dia e fazer o melhor que eu posso. Entendeu? Então foi, e aí durante a preparação foi mágico assim para mim nesse sentido de superação mesmo. E aí quando chegou no dia, eu fiquei um pouco nervosa antes de subir, porque eu lembro que deu uma atrasada nos horários e tal, eu cheguei um pouco atrasada lá e fiquei nervosa por causa disso. Só que na hora que ele colocou a música e eu entrei no palco, cara, é o que eu te falei, a sensação de pertencimento que eu tive pisando ali foi de outro mundo. Sim. Tanto que as pessoas vieram me falar, nossa, você tem uma confiança tão grande, faz quanto tempo você compete? Eu falei, é a primeira vez que eu subi. Porque eu senti que eu era dona ali daquele lugar, sabe? Não tinha mais ninguém, não estava vendo ninguém, só estava vendo eu no palco. Então, para mim foi, assim, acho que a melhor sensação da minha vida. É que realmente você se encontrou, né? Exatamente. Naquilo que você gostava. Exatamente. E nada melhor do que fazer aquilo que a gente gosta, né, Pri? Nossa, é maravilhoso. E sua família acompanhou? Nossa, minha mãe berrava. Minha mãe sempre foi muito... ela sempre gostou muito disso. O sonho dela era ser modelo quando ela era nova. Então, ela me vê lá no palco, tá? Que é totalmente diferente, mas desfilando e tudo isso... Para ela foi uma realização dela também, né? Então, ela também, desde o começo, sempre apoiou. Meus pais sempre me apoiaram em tudo que eu decidi fazer. Eu falava, vou vender abacaxi ali na esquina. Meu pai, vamos lá comprar, então, um carrinho para você vender. Meu pai sempre foi desse jeito. Então, nisso eu nunca pude reclamar, assim, nada dos meus pais. Eles sempre me apoiaram em absolutamente tudo na minha vida. Isso é muito bom. Nossa, demais. Eu tenho um orgulho de falar isso, assim, extremo. Porque às vezes eu vejo pais que não apoiam os filhos, independente do que seja, numa faculdade, tanto que você sabe, porque eu já passeei em várias faculdades aí na minha vida, né? E meu pai sempre falou, não, você não quer? Tá, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender o que é. Então, vamos lá, vou te ajudar aqui. Então, eu até brinco com ele que ele me acostumou mal, que agora eu sou muito exigente, porque ele sempre esteve ali por mim, sabe? Então, meus pais ficaram muito orgulhosos, assim, e por toda a história, por eu estar lá e tudo mais. Então, eles me acompanharam, me ajudaram muito. Inclusive, aí na semana, até então era só esse campeonato que eu tinha visado. E aí, na semana do campeonato, eu descobri que ia ter um em São Paulo, na outra semana. Tipo, foi num sábado, no outro sábado ia ter outro. E aí eu falei, nossa, queria subir. Meu pai falou, vamos então. Olha e aí, em uma semana, eu me preparei de novo e fui para São Paulo competir num nível, assim, totalmente diferente. Num nível muito próximo do profissional, com meninas que já competiam há muito tempo, que já eram primeiro lugar algumas vezes. Então, assim, lá eu falei, nossa, me jogaram o tanque de tubarão aqui, né? Sim. E aí foi muito diferente, porque em Taubaté, igual eu te falei, é uma federação muito boa, eles são incríveis, mas é uma federação pequena ainda, eles estão começando, né? Começaram no ano passado. Em São Paulo, não, a SPFF é a maior federação do estado de São Paulo. Então, já é uma federação que trata o atleta, que é amador, mas como profissional. Então, tem premiação em dinheiro, tem uma estrutura de palco profissional, realmente. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei... Nossa, meu Deus. Mas foi muito bom. Eu fiquei em terceiro lugar com meninas assim que estavam muito bem condicionadas. Para mim foi assim o terceiro com gosto de primeiro. Sim. Total, porque legal. Inclusive a menina que ficou em primeiro lugar na minha categoria ganhou o overall, que o overall é o prêmio máximo da categoria, né? Ela fica na frente de todas as outras meninas das classes, né? Que eu te falei por altura. A Karina ganhou e ela falou para mim, cara, a sua história é sensacional. Eu te coloquei, eu
subir no palco com você de igual para igual. Sim. E, pô, eu não tenho nenhuma reparadora ainda, não tenho nenhuma cirurgia plástica, não tenho nada. Então, querendo ou não, muito, muito feliz para mim estar do lado de meninas que não tiveram essa mesma história que eu, com obesidade e tudo mais, e conseguir estar competitiva do lado dela, Sim, sabe? com Então, para certeza. mim, isso foi maravilhoso. E aí eu falei, não. Daí lá eu bati o martelo. Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Tanto que eu voltei, a gente já entrou numa próxima preparação agora, mas realmente, igual eu te falei, para ganho de massa e tudo mais, para ano que vem subir competitiva e levar um primeiro lugar. Com certeza, vai levar. Ô, Pri, olha aqui, em questão dessa que você entrou aí nas reparadoras e tal, é um exemplo de que não precisa necessariamente ter de cara uma reparadora, né? Quando você faz a bariátrica. Sim. Como que foi para você? Então, cada caso é um caso, né? Eu eliminei com a bariátrica 40 quilos. E aí depois, hoje eu não tenho mais tanto esse negócio de peso, né? Porque com questão de massa muscular, a balança não acaba sendo a melhor amiga do atleta, né? Então, a gente, mais mesmo por dobra, a gente entender como é que tá o percentual de gordura e tudo mais. Mas, por exemplo, uma pessoa que perde 80 quilos, ela fica um pouco mais difícil dela não ter que fazer nenhuma reparadora, porque acaba que a sobra de pele é algo que vai acontecer. Quando tem uma perda de peso muito grande, né? Existem vários fatores. Genética, atividade física desde o começo. Quanto antes você começar a fazer atividade física, melhor a sua pele, vai reagir a volta ali, né? Eu já tinha passado por processos de emagrecimento durante minha vida inteira. Então, eu já tive um efeito sanfona muito grande. Então, eu tenho sobra de pele, sim. Pouca, quase imperceptível? Mas eu tenho. O meu corpo não ia aguentar esse tempo todo fazendo, indo e voltando e não ter nada para dizer. Tanto, por exemplo, igual seio. Eu tinha muito seio. Perdi tudo, foi tudo embora. Ficou só a pele. É algo que me incomoda? Mas não deixo de vir por causa disso. Não deixei de subir no palco por causa disso. Entendeu? É algo que eu quero mudar e quero melhorar? Mas eu não deixo isso me atrapalhar. Existem casos onde a pessoa ela tem uma sobra de pele muito grande e isso realmente atrapalha na vida dela. E aí é onde existem hoje muitos processos onde a pessoa consegue buscar uma reparadora, às vezes, que é um procedimento muito caro, né? Eu fui até ver para fazer, sei e tudo mais, e é realmente muito caro. Então, tem gente que não tem condição, mas aquilo acaba prejudicando a saúde dela, né? A saúde não só física, quanto mental também. Porque imagina, você passar por um processo de emagrecimento. Agora eu vou mudar a minha vida. E aí você pega e agora tem uma sobra de pele enorme ali, que você não consegue colocar uma roupa, você não consegue fazer uma atividade que aquela pele vai estar assando. Então, é um outro processo também, no pós-bariátrica, que tem que ser falado. Eu não posso falar com propriedade, porque não é algo que eu vivo. Mas tem pessoas próximas ali que passam por isso. Então, hoje tem bastante coisa. Tipo, tem um perfil lá dos direitos dos bariatricados que a doutora Rafaela ela ajuda, inclusive, essas pessoas a conseguirem as reparadoras pelo plano de saúde. Olha só. Sim, pelo SUS. Porque é um processo que precisa ser feito. Nossa, eu não sabia que existia esse... Tem a possibilidade, porque não é algo estético, né? Pela saúde mesmo do paciente. Então, tem essa possibilidade. Ô, Pri, em relação à dieta, né? Essas dietas mais restritivas, eu via que tinha em alguns momentos que você tinha que comer muito, né? Como que é isso? Então, o fisiculturismo, como que ele funciona? Você passa por um processo de cutting, que é o processo de perda de gordura, e depois você passa por um processo de bulking, ou off-season, que é o que eu tô agora, que é onde você ganha a massa muscular e você come mais. Mas, durante a preparação mesmo, antes de você subir no palco, você vai passar por um processo onde você vai ficar muito restrito, né? Uma diminuição bem grande de carboidrato e gordura, mais proteína nesse período. E aí, o que acontece? O nosso músculo, né? O carboidrato, quando você come, ele meio que puxa a água, vamos dizer assim. Então, a ideia é você depledar o seu físico, tirar todo esse estoque que tem ali e ficar só pele e músculo, vamos dizer assim. Sim. E aí, quando você está no finalzinho ali do processo, nos 3 dias que antecedem mais ou menos, você está murcho, né? Magrelo, cara chupado, doente, xoxo. É bem esse o físico que a gente fica no finalzinho ali, prestes a subir no palco. E aí a gente faz o carb up.
que a gente ingere só praticamente carboidrato, porque daí e diminui o consumo de água. Então a gente vai inchar esse músculo, né, para colar ele na pele e fazer com que no palco ele apareça, fique mais aparente. Então, o nosso corpo, igual eu falo, o nosso corpo é muito inteligente. É muito louco assim, os processos que a gente faz e a mudança. Durante esse processo de dias, o seu corpo muda de forma absurda de um dia para o outro. Você acorda do outro jeito, você fala, nossa, gente, o que aconteceu? É totalmente diferente. Você acorda de um dia para o outro. Então, é um processo onde a gente tem que comer muito. Muito carboidrato, né? E que para mim também foi um desafio, porque eu tenho a capacidade gástrica reduzida, né? Então, comer 4 pães de sal, por exemplo, para mim foi um desafio muito grande. Fiquei quase 2 horas comendo, mas eu tinha que comer. E aí a gente foi... E a minha coach, assim, a Sabine, ela é sensacional. Nossa! Então, ela ficou o tempo todo comigo. Se eu não mandava mensagem para ela em 1 hora, ela falou assim, cadê minha atleta? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Porque ela precisava... Como, além de atleta, eu sou bariátrica, ela tinha que dar uma atenção especial para saber se estava funcionando, se não estava. Então, era foto o tempo todo. Tudo porque eu te falei, vai mudando ao longo do dia. Tem gente que, por exemplo, às vezes sobe em 2 categorias no mesmo campeonato e o físico dela de uma categoria, com horas de diferença para o outro, muda totalmente. Caramba! Por essa manipulação dos alimentos, da água, do sódio, enfim. Então, é um processo bem bacana, um processo muito legal. E essa questão do alimentar, né? Comer um pouco mais, influencia muito na bariátrica ou não? Como assim? Igual você teve que fazer, você teve que comer muito, com dificuldade, mas isso gera algum problema para você, por questão da bariátrica ou não? Assim, o meu estômago não vai aumentar por causa disso, né? O bariátrico, ele aprende a burlar. Então, assim, se eu não tiver um psicológico blindado, um psicológico que eu tô sabendo o que eu tô fazendo naquele momento e por que eu estou fazendo aquilo naquele momento, realmente isso pode prejudicar. Porque é o que eu te falei, a gente aprende a burlar as coisas. Se você me der uma pizza, eu vou comer 1 pedaço agora, 2 pedaços. E não vou aguentar mais, nossa, tô cheia. Mas se eu pegar essa pizza e for comendo ela ao longo do dia, eu como ela inteirinha. Entendeu? Ou, tem bariátrico que faz o seguinte, eu quero doce. Pega alimento com densidade calórica alta, leite condensado. Você bebe um leite condensado inteiro tranquilo. Por quê? Aquilo não vai encher o seu estômago, mas ele tem uma densidade calórica altíssima. Então, vai te engordar de novo. E aí onde vem o reganho e tudo mais. Então, é muito mais a parte psicológica do que a parte física de comer bastante, entendeu? Entendi. Ô, Pri, pra gente ir caminhando para o final do nosso papo, que conselho você daria para você, se você pudesse voltar atrás, 10 anos atrás? 10 anos atrás? E o que você falaria para você hoje? Eu acho que uma palavra, continua. É muito clichê às vezes, né? Parece um pouco clichê a gente falar, não desistam dos seus sonhos, continue, isso, aquilo, mas isso é tão real quando a gente aplica na nossa vida, quando a gente deixa de ser medíocre, sabe? Quando a gente entende que a gente tem um potencial tão grande que basta a gente querer, basta a gente buscar, basta a gente ir atrás, que a gente consegue, que só continua, sabe? Eu acho que não tem... a gente fala assim, eu só me arrependo das coisas que eu não fiz. Eu me arrependo de um monte de coisa que eu fiz, nossa. Mas não mudaria, porque eu não seria quem eu sou hoje. Igual muita gente pergunta para mim, se você tivesse a mentalidade que você tem hoje, você operaria? Mas a mentalidade que eu tenho hoje, eu conseguiria ter lá atrás sem ter operado? Então, a vida da gente, ela caminha do jeito que tem que caminhar. As coisas acontecem porque tem que acontecer. E aí, basta a gente estar preparado ou não para o momento onde elas acontecem, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre preparado. É o que eu falo muito isso. Faça o seu melhor com as condições que você tem, até você ter condições para fazer melhor ainda. Então, sempre buscando, sabe, o melhor. E é o que eu falo, uma coisa, a minha frase, assim, da vida, é impossível vencer alguém que não desiste nunca. Sim, é verdade. E hoje... Continue. Continue.
igual a Dora, né? Continue a nadar. Pri, muito obrigada por esse papo, foi tão gostoso, né? Nem vi a hora passar. Pois é, tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar aí, mulheres que ainda não te conhecem, né? Porque as que te conhecem já se inspiram. Então, muito obrigada por esse tempo, por esse conhecimento que você deixou aqui pra gente. Eu que agradeço, de verdade, a oportunidade. Eu gosto de falar muito sobre isso, então, às vezes eu passo até o limite, falo demais. Mas obrigada de verdade, viu, pelo convite e pelo espaço. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi mais um episódio do Tio Talk. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Siga a Pri lá no Instagram para vocês conhecerem mais de perto o trabalho dela. E até o próximo. Um beijo.